No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tema que interessa a muita gente. Vamos falar sobre cansaço. Não saia daí, estamos começando o Viva Saúde de hoje. Iniciamos então o Viva Saúde de hoje falando sobre um tema que eu disse que interessa a muita gente, mas eu acho que interessa a todo mundo. É cansaço. A gente vai falar sobre isso e já eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Para falarmos sobre esse assunto, a gente trouxe aqui 3 profissionais de áreas distintas, mas que se conectam. A gente vai entender melhor por quê ao longo dessa conversa. A gente recebe hoje a doutora Giglioli Romancini Lim, mais uma vez aqui no Viva Saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Médica de família, né? Exatamente. Nós que agradecemos ainda mais a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E falarmos sobre esse tema, né? Super importante. Tema importante. A gente recebe também a Thalita Colasso, que é nutricionista. Muito bem-vinda, Thalita, mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de experiência com esses colegas que são tão especiais. Muito bom, a gente agradece também. E o Edmar Cardoso, que é educador físico, já esteve com a gente aqui também, sim, né, Edmar? Sim. Compartilhando, inclusive, a tua experiência pessoal, exato, né? Exato. Nós falamos sobre corrida de rua na época, no verdade. dia, né? Tínhamos o circuito corrida da Unimed. E hoje esse papo aqui, né, com as profissionais que eu admiro já de longe, assim, vai ser muito especial. Importante falar sobre isso, né? Sim. Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Gente, vamos começar, então, essa conversa. Quero perguntar para a doutora, se muita gente vai ao teu consultório, doutora, falando que está cansado. Olha, eu acredito que a maior parte das consultas hoje traz como queixa principal a investigação da fadiga, do cansaço extremo. Eu diria que a maior parte dos motivos de consulta hoje. E qual é a diferença entre um cansaço que é normal, que é da rotina, né, que faz parte, porque o nosso organismo precisa descansar, né, precisa dormir, precisa parar para se alimentar, enfim. Qual é a diferença desse cansaço corriqueiro e de um cansaço que começa a ser preocupante? O cansaço assim que é normal, que é fisiológico, é aquele que a gente sente depois de ter feito alguma atividade física extrema ou de ter passado por um estresse prolongado, mas que a gente consegue parar e descansar e ter a sensação de descanso, de que o sono foi reparador, de que o organismo ele se restabeleceu daquele estresse. Agora, a fadiga, o cansaço extremo e o que tem trazido as pessoas à consulta é uma sensação de que a pessoa, por mais que tente repousar, ela não tem a sensação de descanso, de que realmente se restabeleceu, de que lhe faltam as forças, a energia, de que se sente esgotada. Então, aí isso começa a ser preocupante, né? Isso. Porque se sentir cansado de certa forma, normal, né? Até depois de uma corridinha. Isso, eu digo que é bom, né? Um cansaço bom, né? Que você vai ter um sono mais profundo, mais reparador, inclusive. O cansaço do treino, né? E que eu admiro, eu gosto de tê-lo, né? Gosto de tê-lo. Boa então, essa sensação. É, excelente, excelente. Que rendeu também o treino. Exato, né? Então você sai... Mas é um cansaço positivo. Positivo. Quando a gente fala desse cansaço preocupante, realmente, como a doutora falou, é aquele cansaço que nunca acaba, né? Sempre essa necessidade de repor energia, de fazer alguma coisa para mudar aquele quadro, né? Tem um termo que ele serve para caracterizar um fenômeno, né, da sociedade moderna, que é a sociedade do cansaço. Só de falar esse termo, não sei vocês, mas assim, me dá uma sensação, né, de peso, assim. Né? Como é que vocês enxergam isso? Queria perguntar para os 3, a Thalita pode começar. Como é que vocês enxergam esse contexto hoje, a sociedade vivendo realmente esse rótulo, né? Sociedade do cansaço? Hoje, a gente consegue identificar que o cansaço é uma associação de fatores. Não é somente algo nutricional
ou um sedentarismo, ou um exercício físico em excesso. É um conjunto de fatores. Eu costumo comentar com os meus pacientes que antigamente, antes da geração da internet, do celular, nós tínhamos um certo tempo de descanso que hoje ele é consumido. Depois do almoço, sentava um pouquinho no sofá, ouvia uma TV ou descansava um pouquinho. E hoje, a gente está fazendo sempre 2, 3 coisas ao mesmo tempo, né? Está se alimentando, está no celular. E até quando não é uma atividade, digamos que produtiva, de trabalho, a gente está se entretendo ali. E esse excesso de informação na nossa mente acaba gerando uma exaustão, porque o cérebro ele não tem um tempo de se limpar. Associado com carências nutricionais, má alimentação, super industrializados, fast food, né, baixa hidratação e cada item desse também pode trazer alteração de saúde, como um problema de tireoide, alguma alteração hormonal ou um problema de saúde mais grave. E aí eu penso que o somatório dessas questões que levam a um cansaço, uma fadiga extrema, que é como se fosse uma fadiga crônica, que aí sim é mais difícil de recuperar, porque demanda tempo e mudança de comportamento. Sim. É muito interessante isso que a Thalita falou, porque nós temos presenciado mesmo essa degeneração dietética. Parece que nós estamos comendo alimentos de pior qualidade, porque nós queremos algo que sirva para o dia a dia, que seja prático, mas ao mesmo tempo ultraprocessados, congelados, tem que ser tudo muito rápido. E, aliado a isso, o sedentarismo, que a gente vê uma prevalência muito grande na população, né? Então, sem dúvida, esse estilo de vida do homem moderno associado a uma alimentação muito ruim, nutricionalmente falando, e essa inaptidão aí para os exercícios físicos, as pessoas elas acabam trazendo uma série de limitações, de desculpas para não estar fazendo exercício físico. Isso pode estar ocasionando uma sociedade aí muito cansada. Do cansaço, né? Concordo demais. Isso, até um comodismo mesmo, né? Um comodismo, como a Thalita falou, né? Começa na mente. Você já se programou para não fazer, sabe? Para deixar como está, porque, querendo ou não, da parte física, né? Você vai entrar num contraditório com o teu próprio corpo, né? Você vai estar ali gastando. A gente falou do cansaço, né? Você já está mentalmente cansado, você já está com dificuldade. Você vai fazer exercício físico, não cabe, né, na cabeça das pessoas, fica difícil mesmo. Que associa esse cansaço, né? Sim, exato. Mas é um outro Vou tipo ficar de parado para tentar descansar. Verdade. E não fica. Não fica, pior. Piora. Fica cada vez pior. Sim. Gente, tem uma média de idade onde esse problema começa a se instalar? No consultório, nós temos visto o público ativo, assim, que tem trabalhado, tem multitarefas, são pessoas que trabalham, estudam, precisam cuidar da casa, dos filhos, é isso que a gente tem visto. Mas eu confesso que é uma queixa que vem desde crianças, adolescentes até idosos. É que na prática a gente acaba recebendo mais o público ativo, assim, né? Profissionalmente falando, mas todo mundo traz essa queixa. Tem um perfil também de profissional, por exemplo? Porque a gente pensa muitas vezes que quem trabalha no pesado, né, fica mais cansado, mas não é. Isso é mito, né? Isso não é verdade. São tipos de cansaço diferentes também, né? Um é o cansaço físico e o outro é o cansaço mental. E a Thalita até falou um pouco disso, dessa coisa de a gente acessar tantas informações, né? Muitas informações que não são positivas, né? Muito lixo também, né? A gente pode falar essa palavra, né? Como é que vocês percebem isso com o trabalho de vocês, assim? De que maneira que vocês têm visto, é claro, né? Alimentação, mudança de hábito, exercício, mudança de hábito, né? O posicionamento, né, de vida. Mas, assim, como que vocês percebem o tipo de profissional que está aberto a essa mudança? É o profissional que trabalha mais com a mente? É o profissional mais braçal?
No consultório, a gente recebe mais pessoas que trabalham com a mente. Empresas, trabalhos administrativos, lá, escritório, sentado, que fica um turno, longos períodos sentado. E professores também, nós temos recebido muitos professores, profissionais da saúde, porque acabamos atendendo na Unimed, recebemos muitos profissionais, assim, mas realmente... parece existir um predomínio dessas pessoas que trabalham de forma mais administrativa do que trabalhadores braçais mesmo. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a sensação de que esse tipo de profissional termina o turno dele, mas não termina tanto assim, porque ele vai para casa, ele continua consumindo informação, ele continua pensando naquilo que ele precisa entregar no outro dia, né? Naquele projeto que ele ficou responsável por resolver. Né? Vocês percebem isso também? Sim. Tinha uma assessoria de corrida que nós tínhamos 12 contadores. Povo estressado mesmo. Contadores. Então, é bem isso, do prazo, de entregar, né, e tal, e estar sempre preocupado. Então, eu entendo bem isso, sabe? E, de fato, essas pessoas, elas veem na atividade física já uma válvula de escape mesmo. Você vai estar lá, vai fazer, dá um tempo, né? Se dá o luxo de fazer alguma coisa para tentar dar uma soltada na mente nesse nível. E que bom quando toma essa iniciativa. Isso. E eles parece que percebem mais, né? A pessoa que já tem uma atividade física mais intensa, né? Braçal, por exemplo, ela já pelo menos gastou um pouco mais de energia, né? Já está ali nessa atividade, né? Mas a pessoa que tem um trabalho mais mental, né? Mais de concentração, mais administrativo, de fato, eles se antenam mais, né? E também precisam mais, né? Sim. Eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para a doutora Giglioli o que acontece no organismo quando há essa sobrecarga mental. Porque muita gente chega em casa e fala assim, não, mas trabalhar com a mente é muito cansativo. O que acontece fisiologicamente falando? É muito interessante porque a gente vai recebendo uma série de estímulos que são externos, então esse excesso de telas, de tecnologia, de vida, excesso de trabalho, jornada dupla, tripla, associado a esses fatores externos, às vezes a gente também tem alguns fatores endógenos que não estão legais, por exemplo, alguns distúrbios hormonais, como doenças na tireoide, ou às vezes um homem que está com hipogonadismo, que está com a testosterona baixa, ou às vezes a mulher, como foi meu caso pessoal, que estava com prolactina alta, como se estivesse grávida, mas estava com microadenoma na hipófise, causa muita fadiga, por exemplo, hiperprolactinemia, carências nutricionais. Então, esses fatores externos, associados também aos fatores internos, tudo isso, o nosso cérebro, ele recebe essas informações numa regiãozinha chamada amígdala cerebral, e essa amígdala acaba enviando um comando para as nossas glândulas adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, para gerar uma resposta àquele estresse, né? Aquele excesso de informações. E as adrenais, por sua vez, então liberam na corrente sanguínea bastante cortisol e bastante adrenalina, que são os hormônios do estresse. Tudo isso vai causando uma série de sintomas físicos, a pessoa começa a ficar meio com palpitação, com problemas relacionados ao sono, às vezes um pouco taquicárdica, aumento da pressão arterial, intestino fica ruim, etc. Até que, em última análise, ela pode se sentir assim, com uma sensação de esgotamento mesmo, porque é como se toda aquela ativação adrenérgica a exaurisse muito. E aí ela pode, inclusive, até ficar um pouco deprimida, assim. Então, o que a gente chega no consultório para a gente é nessa fase, assim. A pessoa vem investigar uma fadiga muito importante, um cansaço excessivo, mas ela já está, assim, absolutamente esgotada, né, emocionalmente. Que sintomas seriam esses, doutora? Para quem está em casa, Isso. pode estar pensando assim, olha, talvez eu esteja passando por isso. Que sintomas? O que ela sente? Ela começa a perder o interesse por coisas que anteriormente tinha muito prazer.
ela tenta descansar, mas tem a sensação de que não conseguiu descansar adequadamente. Insônia pode ser falta de energia, insônia, tanto para iniciar o sono, ou às vezes a gente vê muito no consultório, a pessoa até inicia porque está cansada, mas acorda no meio da noite daquela insônia de manutenção e não consegue mais voltar a dormir. Todos esses são sinais de que o sistema adrenérgico está funcionando muito, está hiperativado, assim, que precisa, de alguma maneira, ser assim mais bloqueado, né? Ser mais estabilizado. E aí precisa realmente procurar ajuda, né? Para frear esse processo. Falando de alimentação, Thalita, eu imagino que também as pessoas te procurem para pedir indicações de alimentos que dão mais energia. O que a gente faz, Thalita? A gente toma bastante café? Muito café, garrafas de café. A tendência é essa, né? Aumentar estimulante para se sentir mais ativo, enquanto que o estimulante faz um efeito rebote muito grande, né? Inicialmente, a gente fica ativo, o cérebro fica mais ativo, mas o que ele está precisando mesmo é descansar, né? E não ser mais estimulado. Então, inicialmente, o que eu costumo observar? Provavelmente, esse paciente está com uma dieta muito desequilibrada. Está faltando, não é só vitamina, mas está faltando ajuste de macronutriente. A proteína provavelmente está baixa, o carboidrato ou está baixo ou está muito alto. As gorduras da dieta são gorduras mais pró-inflamatórias. Então, ajustando a dieta, a gente consegue levar para um perfil anti-inflamatório e fazer o corpo funcionar um pouco melhor, as células funcionam também um pouco melhor e automaticamente começa a organizar o funcionamento sistêmico. Até gostaria de tomar liberdade para pedir para a Thalita falar especialmente do consumo de carboidratos, porque a gente vê esses carboidratos simples que dão aquela glicose, mas que logo são consumidos, e essa queixa que, no fundo, a hipoglicemia a gente recebe muito no consultório, né? É muito comum a gente ver a hiperinsulinemia, porque o carboidrato, quando a gente consome ele, explicando, né? Tem o carboidrato de alto índice glicêmico, que é aquele carboidrato que vira açúcar e é absorvido muito rápido pelo organismo. Macarrão, o arroz branco, a farinha branca, né? Um pão. E nisso entra polvilho e tapioca, que as pessoas acham que é extremamente saudável por não ter glúten, né? Esses são os de alto índice glicêmico, fora o açúcar, né? Os alimentos mais que eu costumo dizer que são os de padaria. E os alimentos... Biscoito, bolacha, tudo. Assim, farinha branca, refinada. Os farináceos em geral. E os de alto índice glicêmico são aqueles que são absorvidos mais lentamente, que têm um teor maior de fibra. Quando eu consumo um carboidrato que vira açúcar muito rápido e absorve muito rápido, eu preciso de muita insulina para metabolizar. Porque o açúcar, quando ele cai na corrente sanguínea, sozinho ele não consegue entrar na célula. Ele precisa da insulina para entrar na célula e virar energia. Só porque a insulina, quando ela está desequilibrada, ela gera sintomas de fadiga. Ela gera dificuldades de perda de peso, né? E ela também pode estar alterada em algumas patologias, como, por exemplo, em síndrome do ovário policístico, em doenças metabólicas, enfim. É um fator que pode estar antecipando o diabetes, porque se hoje o pâncreas está liberando muita insulina, lá na frente ele vai ficar cansado também e vai parar de produzir. Porém, uma dieta sem carboidrato, ela também não é interessante, porque a glicose ela é a primeira fonte de energia para o cérebro. Então, o que a gente tem que ter? O equilíbrio. Consumir o carboidrato distribuído ao longo do dia com seus companheiros, né? Com a sua proteína adequada, com a gordura boa, para o corpo ter a insulina no nível certo e a gente regulando cada hormônio, cada nutriente. E aí sim a gente entra também com a qualidade das vitaminas e dos minerais. Tudo que acontece no nosso corpo é reação química. Tudo, absolutamente tudo. E as vitaminas e os minerais, muitas vezes, faz essas reações químicas serem completas. Então, muitas vezes, o que acontece? Uma fadiga, um cansaço, são reações químicas que o corpo está
custando a conseguir fazer por carência de nutriente. É muito comum chegar no fim do ano as pessoas dizerem: eu estou tão cansado, vou comprar uma vitamina, Sim, né? um E isso suplemento, realmente né? e isso realmente tem relação, porque vitaminas em desordem atuam em diversos pontos do organismo, e o corpo ele é muito seletivo. Ele vai sempre desviar a vitamina e o mineral para o que é mais importante. Por exemplo, Elke, no bulbo capilar, na raiz do cabelo, é onde fica ferro armazenado. E eu preciso de ferro também no sangue para transportar oxigênio junto com as hemácias. Então, se eu estou com baixo ferro, o que o meu corpo vai achar mais importante? O meu cabelo ou a oxigenação dos órgãos? Ele então, faz essa seleção? Ele faz. E aí canaliza, prioriza. Essa é uma forma didática de explicar, Sim, né? sim. Ele prioriza essa questão do sangue e aí começa a voltar para o cabelo, que é o que começa a vir o quê? Queda de cabelo. Então, alguns sintomas iniciais queda de cabelo, unhas fracas, pele que não está legal, perda de memória. Tudo isso é sim sinal de que possivelmente tem uma carência de nutrientes. Muito Dificuldade de perder peso, porque aquela resistência insulínica não deixa, E olha né? só, a né? A pessoa doutora perder peso. citou um ponto importante, porque muita gente tentando fazer a sua dieta, né, e fazendo de uma forma equivocada. Exato. Não posso perder aqui uma questão que a Thalita colocou, que é a suplementação. E aí, outro dia, eu ouvi de alguém o seguinte: olha, antes de tu entrares numa suplementação, tu precisa regular a tua alimentação. Perfeito. Porque muitas vezes vamos voltar para a questão da sociedade que quer tudo rápido, que quer efeitos imediatos, né? Exatamente. E aí vai lá e é muito mais fácil tomar um comprimidinho do que descascar ou, né, lavar. Eu sou muito chato nessa questão alimentar, então, e disciplinado também. E eu costumo levar isso para o meu aluno. E quando ele chega, né, para começar um treino, para começar um programa de treinamento, visando, às vezes, rendimento. Vou fazer corrida, você vai fazer o quê? Eu vou fazer, sei lá, N atividades, né? Mas eu sempre viso a saúde em primeiro momento, e é bem isso que a doutora falou, e a Thalita confirmou, exato. Até estivemos uma vez com o Dr. Roger, né, que ele é que regula isso, viu? Para mim, como pessoalmente. Então, Tem esse episódio lá no isso, no Dr. YouTube. Roger. Aí nós costumamos fazer isso. Então eu sento pelo menos 2 vezes por ano com o doutor, né, para regular minhas vitaminas essenciais. E essa minha necessidade de energia mesmo, né, aí dos macroalimentos. Então eu sou muito da batata doce, do ovo de manhã, pré-treino, essa coisa muito assim, muito menos industrializado, menos açúcar, uma comida mais simples mesmo, né? Mas que você tem uma garantia que você está alimentando correto, né? E você está tendo resultado para isso, possível, né? Melhor possível. Tem um ponto interessante que até eu vou te perguntar, que é quando se começa a trabalhar o corpo e fazer exercício, né? Começa gradativo, né? Já se começa a ter uma consciência alimentar maior. Tá uma coisa associada à outra, né? Sim. Interessante, assim, porque a pessoa começou a fazer qualquer modalidade de atividade física, ela já começa a ficar mais atenta com o que ela vai comer. Não necessariamente para chegar no corpo do verão, Sim. mas para ter, por conta dessa consciência. Exato, acaba desencadeando, né? Então eu peço sempre, vai buscar a tua nutri primeiro, você vê, vamos regular isso aí, né? A tua alimentação, a tua disciplina alimentar, como é que você está, né? O teu médico, quem cuida de você nesse nível, assim, até para mim poder programar os treinos, a intensidade dele, até que ponto eu posso exigir, né? Para que o corpo não entre em nenhum colapso, nenhum tipo de lesão também. Essa questão é muito comportamental também, né? De que as pessoas entendam esse equilíbrio, Sim. né? E aí, como a gente tem que rever realmente os nossos conceitos, né? Para tentar mudar esse rótulo da sociedade do cansaço, né? Vamos falar das telas? As telas, a doutora já mencionou aqui,
Elas são muito responsáveis por essa fadiga, doutora? São muito responsáveis pelo excesso de informações, então, de fato, nós, como a Thalita comentou, fazemos muitas coisas ao mesmo tempo e o excesso de informações que a gente recebe a todo momento nos consome muita energia, né? O nosso cérebro, ele parece que nós estamos descansando, mas nós estamos ali consumindo no feed o alimento mesmo, então o feed ele faz com que a gente consuma mesmo produtos, informações, etc. Comparações. E ainda com relação às telas, também é interessante a gente falar o quanto as pessoas se expõem à noite, leva para a cama, por exemplo, um celular para ver se pega no sono, mas a gente precisa lembrar que a própria luz azul das telas impede a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso faz com que a gente tenha uma pior qualidade do sono, né? Então, não só o uso de telas ao longo do dia, mas quando a gente acaba levando isso para o quarto, ou mesmo tendo a televisão, ou qualquer outro meio aí, qualquer outra tecnologia que pode, de forma muito simples, atrapalhar o nosso sono. Sim, a doutora tocou num ponto importante, que é a questão do sono. E aí a gente entra também numa área que, né, ampla. A prática de atividade física, ela contribui com essa melhora do sono? Sim, sim. Você tem essa sensação de estar cansado, o bom cansaço que a gente comentou, né? O bom cansaço. Você chega, né? O teu corpo liberou toda aquela carga também hormonal, né? De se sentir bem, né? E no final de um treino bem feitinho, você tem um bem-estar, de fato. E eu sou muito assim, falo de prática mesmo, eu sou muito assim. Então, meu treino é cedo, na verdade, eu começo cedinho, meu treino é 6:30 da manhã, que eu funciono melhor, assim, né? E eu já vou desacelerando, né? O meu processo é bem assim. Eu gosto de chimarrão, por exemplo, de mate. Então, a cafeína fica só na parte da manhã. À tarde para a noite eu já vou desacelerando, menos luzes lá em casa. Ele já vai fazendo toda a higiene do sono aqui. Sim, então, dá o exemplo mesmo. É um processo que eu respeito demais, porque esse meu descanso ele é muito importante, né? Para no outro dia ter energia novamente, né? Uma energia boa, de estar disponível, à disposição, disposto para ir, né, para os meus treinos e estar bem mentalmente. Então, é realmente uma disciplina, uma rotina que você tem que respeitar. Um preço que tu acaba, vamos dizer, investindo. Não vamos dizer pagando, está pago, mas... Né? Agora, o Edmar falou nessa questão de que funciona melhor pela manhã. Tem pessoas que funcionam melhor em outros horários? Isso é mito ou é verdade? Eu acredito que sim. E até a modalidade, a Thalita e eu temos uma amiga em comum que assim não dava para comentar, por exemplo, de exercício físico no consultório, que era extremamente resistente. Até que ela se encontrou no beach tênis e eu tô assim... tem isso também, absolutamente surpresa, porque assim, tá gostando, parou de beber, né? Assim, legal, tá sendo isso, assim, diminuiu até o consumo de álcool e tá treinando todos os dias. O exemplo dela me chamou muito a atenção, porque descobri que tem tudo a ver até mesmo com a modalidade, com que a pessoa gosta, com que ela sente prazer, né? Verdade. Então, realmente, tem pessoas que funcionam bem de manhã, tem pessoas que sentem mais dispostas para treinar final da tarde, mas o importante é, de fato, estar fazendo isso e que seja algo consistente, regular, que tente bater aí. Eu sempre falo, pelo menos aí uns 150 minutinhos de exercício físico por semana, independente de como fracionar. Né? Porque a gente precisa colocar meta, né? Senão a pessoa não sabe até onde deve ir. Então, consistência e, assim, no que ela sente prazer, no que ela se identifica. Ela vai ter frequência, né? Exato. Ela vai, né? Quando veja, está fazendo. Naturalmente. Isso ajuda com muito. leveza as coisas, né? Não por obrigação. Eu costumo dizer para os meus pacientes que fazer atividade física é igual trabalhar.
A gente tem um compromisso e faça chuva, faça sol, estando com vontade ou não, a gente está lá dentro daquele horário. Então, o tempo que eu me disponho, o número de vezes por semana para fazer atividade física é inegociável. Porque se muitas vezes eu for esperar ter vontade, É verdade. eu não Como vou. muitas coisas na vida, Eu né? não vou, né? Verdade. Então, se eu me disponho aí 2 vezes por semana eu não vou marcar compromisso naquele horário. Se estiver chovendo, eu vou. Se estiver muito quente, eu vou. Então, a gente não pode pensar, né? Tem que ir. E uma coisa muito interessante, fazendo link com a questão da fadiga, que os psicólogos falam muito nisso, né? Que o exercício físico, ele melhora muito a oxigenação dentro da célula. E se a gente for observar agora aqui, nós e o pessoal de casa também, como que está a nossa respiração agora? Ela está curta. E geralmente ela é curta o dia inteiro. E quando a gente vai para uma técnica de relaxamento, de medicação, no que a gente foca? É na respiração, é trazer o oxigênio para dentro do corpo. Até reaprender a respirar, né? Exato. E a atividade física, ela faz isso naturalmente. O coração aumenta os batimentos e a gente começa a respirar melhor. Então, essa oxigenação tem um efeito relaxante. E o que, consequentemente, além de endorfina, né, e de outros hormônios que o corpo libera, a oxigenação também causa uma baixa na ansiedade, o que melhora a qualidade do sono, o que melhora a qualidade de vida como um todo, inclusive depressão, ansiedade. Reflete em Isso mesmo. várias áreas, né? Até gostaria de fazer um gancho, que é algo que a gente tem aconselhado bastante no consultório, para que as pessoas deem uma lida a respeito de mindfulness, que é o treinamento da atenção. Às vezes a pessoa ela não consegue fazer nesse momento uma sessão de psicoterapia, mas, por exemplo, um mindfulness, que é pegar uma meditaçãozinha que tem aplicativos, no tem o YouTube, em né? aplicativos que se propõe de forma muito rápida a treinar a respiração, a colocar o cérebro, a atenção no momento presente, no aqui, no agora. É como um treino físico, né? O treino mental, o treino da atenção é impressionante, assim, para reduzir os níveis de estresse. Então, algo bem Focar essa falar. atenção, né? Porque Focar essa atenção. O que o Mindfulness faz? É como se o nosso cérebro ele está tão ativado, é como se fosse vários fios desencapados dando curto o tempo todo. E o Mindfulness, ele traz a mente para o agora e ele começa a pegar fio por fio, enrolar e guardar numa gavetinha. Ele começa a organizar melhor o funcionamento cerebral e, consequentemente, baixa a ansiedade e a gente começa a melhorar a memória, melhorar a concentração, melhorar questões que a fadiga afeta diretamente. Até o nível de criatividade está valendo nesse sentido, né? O teu cérebro começa a funcionar melhor. Se não me engano, a pesquisa fala em 10% a mais de capacidade criativa. Verdade. Imagina, El, que, por exemplo, eu vou treinar a minha atenção por aqui, por agora, hoje, no momento de tomar banho. Não posso ficar pensando que tem roupa para tirar da máquina, que tem... Eu preciso realmente focar que o sabonete está passando no antebraço, está vindo para o braço, está vindo para o ombro. E reconhecer que o pensamento fugiu porque eu lembrei que tem roupa para tirar na máquina. Como foge? É a consciência corporal. Mas voltar... Né? Então, é técnica isso, doutora? E é um treinamento. É um treinamento? A gente condiciona a mente a pensar dessa maneira. Isso. E da mesma maneira que a gente precisa ir aos poucos para até ganhar condicionamento físico, né? Da mesma maneira a gente começa, às vezes, treinando a atenção por 1 minutinho por dia, mas aquilo vai ganhando espaço aí. Um exemplo muito fácil, que a gente não tem a mente concentrada no agora, é quantas vezes que aparece roxos no nosso corpo e a gente não sabe nem onde bateu. Bateu, doeu e a gente não deu conta, né? Porque a mente está sempre lá na frente. É verdade. Sempre lá na frente. Tem um outro aspecto aqui que eu acho que a gente acabou não falando, que é a irritabilidade. Né? Porque muitas pessoas acabam enfrentando esse problema no dia a dia, a intolerância, a irritabilidade. E aí são vários os gatilhos por conta justamente de não estar com a mente focada, de ter um excesso de informação,
Procede isso? Sim, sim. De não estar cuidando com o equilíbrio da alimentação, do corpo, da mente. É um sinal claríssimo, né? E aí, de que qualquer o corpo coisa e a é mente um não estão motivo bem. para estourar. Irritabilidade é um sintoma, é muito comum. A gente recebe isso, é muito prevalente no consultório. As pessoas... E é muito difícil, né? No dia a dia acaba atrapalhando muito. Aquele transtorno explosivo intermitente, aquele negócio de parece que está sempre com os nervos à flor da pele, que aquilo irrita, qualquer coisa tira um pouco do sério, mas é sinal claro de estresse crônico. É uma consequência, né? É uma consequência e um dos sintomas até iniciais de depressão em alguns casos, né? Estar muito irritado, sensação de que a energia está acabando, como se o celular estivesse acabando a bateria, a gente sente que a nossa bateria está acabando. Isso já é um sintoma de fadiga crônica próximo de uma depressão, né, Gi? Sim, muito interessante. Antes de perguntar, eu quero perguntar algo para ti, que também tem a ver com a alimentação, que a gente falou de alimentos que aceleram, né, que dão energia. Tem os alimentos que acalmam, que tranquilizam, que te trazem assim para uma tranquilidade? Tem. Estado de tranquilidade? Dentro do equilíbrio nutricional, alguns alimentos que têm alguns tipos de aminoácido, em especial triptofano, no nosso organismo, ele ajuda na produção de serotonina, que é um neurotransmissor que é responsável por essa questão de prazer, de controle de ansiedade, de controle de apetite. Boa parte da serotonina, ela é produzida no intestino. Então, a saúde intestinal, ela é extremamente importante para uma saúde mental. Nosso segundo cérebro. 80%. Estudos falam em 90%. O intestino tem neurônio. Exatamente. O intestino tem neurônio. Então, cuidar de uma alimentação como um todo e manter uma microbiota intestinal saudável é extremamente importante. Tirar os superindustrializados, como a gente falou anteriormente, também é extremamente importante. E os alimentos fontes de triptofano, como por exemplo banana, é extremamente interessante a gente consumir porque ajuda a produzir serotonina, abacate, oleaginosas, o ovo, a gema do ovo é um polivitamínico completo praticamente para o ser humano. Eu costumo dizer que é o leite materno do adulto, porque a gema tem muito nutriente, tem muita vitamina biodisponível, que o corpo absorve mais facilmente do que um polivitamínico pronto. Hidratação é extremamente importante. Tem estudos que mostram que idosos com Alzheimer desidratados, eles pioram em quase 50% nos sintomas da doença. Ou seja, o nosso cérebro precisa de água. E hoje o que a gente vê é uma alimentação à base de estimulantes, café, baixa ingestão de água e alimentos que causam mais inflamação do que contribuem. Nossa. Exato. Nossa, alerta importante, né? A associação com a atividade física, isso também faz bem para o intestino, né? Sim, regula. Eu trabalho muito com mulheres, né? Geralmente elas têm mais dificuldade, né? E realmente, então, a movimentação física, principalmente a corrida, né? Que você vai estar movimentando, isso é bem comum. Até tem uns casos assim bem complicadinhos, porque o intestino funcionar durante a atividade física, tem que parar. E enfim, né? Está tão bem disposto. Sim, verdade. Eu tenho uma atleta, né, que ela fica constrangida, né? Que sai para treinar, mas por que acontece isso? Exato, você está estimulando, né? Tem que controlar agora, talvez, né, o horário do teu treino e tal, mas é isso, realmente ela facilita bastante. Interessante. A gente está quase acabando essa conversa. Eu tinha que fazer o episódio 2 desse tema. Tem muito conteúdo. Porque realmente tem muito conteúdo e vale muito a pena, porque eu acho que vai alcançar muita gente, né? Mas eu quero, caminhando para esse finalzinho, perguntar sobre a questão de... a gente falou um pouco disso, né? De somatizar, assim, né? Disso tudo virar doença. Isso. Né? Doença mesmo, assim, não é uma tendência à depressão, mas ter problemas
que podem agravar, que depois até é difíceis de reverter, né, doutora? O corpo fala e tem pacientes que eu digo, o teu corpo está gritando nesse momento. Então, realmente... A gente negligencia muito isso, e ele os sinais, né? Ele expressa. Mas, assim, então, como quem sabe algo para a gente ter desse podcast de realmente buscar ajuda profissional ao menor sinal de que as coisas não estão indo bem, de que está muito cansado, porque a gente precisa descartar algumas condições médicas, como doenças cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, doenças renais e hepáticas crônicas também podem causar, neoplasias, câncer, que consomem muito a energia, né? Bem como problemas hormonais, como os que nós citamos, doenças da tireoide, distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono, a pessoa ronca muito e não tem sono reparador, e aí não tem como ela ficar disposta no dia seguinte. Então, existem uma série de condições médicas e, puxando sardinha aqui, carências nutricionais, deficiência de ferro, vitamina B12, etc., ácido fólico, vitamina D, e sedentarismo ali, né? A inatividade física. Então, sem dúvida, reconhecer que tem algo que não está indo bem e procurar auxílio profissional. Ajuda. Isso. Muito bom. Para a gente finalizar, eu quero perguntar para cada um deles, assim, ó, tem gente que está pensando em casa, não, mas como é que eu vou começar? Vai ser difícil e tal. Começa do começo, né? Como é que é começar do começo, Edmar? Vou perguntar para ti e vou perguntar para a Thalita, e a gente finaliza. É entender, na verdade, que é um investimento, né? É um investimento. Primeiro, eu acho que é entender isso, né? Colocar na cabeça que precisa, que é um investimento na saúde para não ter que investir ou gastar, que a gente chama com doença depois, né? Então, investir agora na saúde. Então, começar... E é gradativo, né? Não precisa sair correndo. Não, imagina. Quilômetros, como a gente falou, né? Fazer esse ciclo aqui, né? Nutrição legal, tá com um acompanhamento médico e um profissional que vai dar o treino correto para ela, vai começar adequado para que ela não se frustre também na atividade. E como você falou, né, doutora, escolher o esporte que ela goste de fazer, né? Que ela vá levar isso para o resto da vida, se possível, né? Seja na bike, seja na corrida, seja no beach, seja em qualquer esporte. Mas começar a ativar, perceber que isso vai mudar a vida dela, né? Sim. E aí, Thalita, como é que começa? Tem gente que pensa assim, não, mas eu vou ter que mudar totalmente a minha rotina, vou ter que lavar louça. Vou até dizer que no consultório tem paciente que diz, eu não vou na Nutri ainda porque ela vai ficar decepcionada comigo, que eu não engordei. Olha, o que fazer, externo, né? Externo. E aí? Então, 2 palavras que é o que me vem diretamente à mente. Primeiro é organização. Né? É organizar o mercado, é organizar os lanches, porque agora aqui, se eu não tenho a minha marmitinha, o que eu vou comer, eu vou numa padaria e eu vou acabar comendo um alimento de baixa qualidade nutricional, né? Então, a gente tem uma organização semanal, fazer o mercado semanal. E o segundo ponto é a simplicidade. A gente nós não precisamos comprar alimentos muito caros e fazer planos extremamente difíceis. Nós somos saudáveis com arroz, com feijão, carne, salada, o trivial, ovo, pão, né? A gente não precisa ir lá no Himalaia pegar um sal rosa. A gente pode só diminuir a quantidade de sal. Perfeito. Muitas vezes a pessoa não toma água. Né? São pequenas medidas. São pequenas medidas. Então, organizar, ter alimentos saudáveis em casa, levar para o trabalho, um lanchinho mais saudável, organizar a rotina alimentar. E quando chegar o momento de comer um alimento fora do contexto, esse não vai ser o problema, porque na maior parte do tempo essa pessoa está cuidando da alimentação. Perfeito. Muito bom. Gente, só posso agradecer a presença de vocês. Que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas, corridas. Mas, vocês priorizaram, então isso é bom sinal. Também estão dando exemplo. Certo. Deu certo. Muito obrigada, Edmar, Thalita, doutora Giglioli, né? Já são aí
Assíduos. Já estão em casa, né? E com certeza voltarão aqui, porque a gente vai atrás de outras pautas, né, para aproveitar esse conhecimento e experiência de vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigado. É muito bom estar aqui. A gente agradece também a sua audiência. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, porque você vai estar ajudando também essa pessoa, né? Ajudando você e essa pessoa. E a gente se despede, agradece os nossos apoiadores. Unicred Maria Rocha fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde!